Não bastasse já estarmos vivendo um acontecimento histórico, imprevisível e dramático, a pandemia de um novo vírus, será que também vamos vivenciar uma terceira guerra mundial? Na manhã dessa quinta-feira, os brasileiros e cidadãos de todo o mundo acordaram com uma notícia aterradora. O presidente russo Vladimir Putin declarou guerra à Ucrânia, invadindo as suas fronteiras. O conflito está relacionado com a aproximação da Ucrânia à OTAN. Mas afinal, o que é a OTAN e por que isso deixa o presidente russo tão Putin da vida? Ih, meteu essa? Desculpa pelo trocadilho infame, foi mais forte do que eu. Nesse vídeo aqui a gente vai explicar o que é a OTAN e qual é a relação dela com essa guerra. Bora lá? Para entender melhor as razões dessa guerra, é necessário a gente dar um retorno no tempo, pelo menos aí desde o contexto do pós-guerra, no momento em que ainda existia a União Soviética e que a Ucrânia fazia parte do território soviético. A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, contra os países do eixo Alemanha nazista, Itália e Japão, descortinou um novo cenário internacional, onde duas potências passavam a se rivalizar. De um lado, Estados Unidos capitalista, de outro, a União Soviética socialista. É a famosa Guerra Fria. Com a Europa Central toda destruída devido à guerra e também as potências de outrora, Inglaterra e França, fragilizadas devido consequências aí do conflito, vai se abrir ali um novo reequilíbrio das forças das potências internacionais. E Estados Unidos e a União Soviética se tornam protagonistas, se enfrentando em diversas áreas: política, economia, ideologia, cultura e até mesmo esportes, menos sendo num conflito armado direto entre elas, por isso essa expressão Guerra Fria. Mas cuidado, hein? A Guerra Fria ela foi quente em muitos momentos, como por exemplo aí a chamada Guerra da Coreia, que vai envolver sim interesses americanos e soviéticos. Um conflito que vai matar mais de 4 milhões de coreanos e vai dividir a Coreia, até então integrada, em dois países: Coreia do Sul, capitalista, e Coreia do Norte, socialista. Inclusive a OTAN lutou nessa guerra, viu? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, foi criada em 1949. Ela era basicamente um acordo militar entre Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa Ocidental. Isso de início, tá? Depois a OTAN vai aumentar o seu número de países. O artigo 5º do Tratado da OTAN dizia o seguinte: as partes concordam que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte deve ser considerado um ataque a todas, e consequentemente concordam que, se um tal ataque armado se verificar, cada uma no exercício do direito de legítima defesa individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, prestará assistência à parte ou às partes assim atacadas, praticando sem demora individualmente, de acordo com as restantes partes, a ação que considerar necessária, inclusive o emprego de força armada, para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte. Ou seja, era uma aliança militar, do jeito que foi também a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, lá na época da Primeira Guerra Mundial. Se você atacasse um dos países membros, os outros deveriam sair em defesa dele. Ou seja, arrumou briga com um, caçou com todos. Mas assim, nesse contexto aqui do pós-guerra, quem realmente tinha forças bélicas aí necessárias, suficientes para poder bater de frente com a União Soviética? Estados Unidos. E era exatamente esse tipo aqui de segurança que os países da Europa Ocidental buscavam com os Estados Unidos para se protegerem da expansão do comunismo soviético pelo mundo. Segundo o historiador britânico Tony Judith,
Esse quinto artigo aí do tratado da OTAN teve uma certa relutância para os Estados Unidos aprovarem ele, né? O Congresso americano ali ficou discutindo por 3 meses, porque inicialmente a OTAN era apresentada como uma aliança a respeito de ataques no Atlântico Norte, como o próprio nome diz, e não uma aliança militar europeia americana. Mas e aí, o que fez os Estados Unidos mudarem de ideia? Quer dizer, o que os Estados Unidos ganhava com isso? Bom, muitos políticos norte-americanos viam aí a OTAN como uma espécie de extensão do Plano Marshall, que é o plano econômico de auxílio financeiro, de financiamento, empréstimos aos países europeus para que eles pudessem se reconstruir no pós-guerra. E em troca, esses países comprariam aí os produtos, as mercadorias vindas dos Estados Unidos. E claro, ao mesmo tempo isso acabava freando aí uma expansão do comunismo, seja por parte da União Soviética ou seja de dissidências de organizações internas a esses países. Muita gente acha que a União Soviética reagiu imediatamente à criação da OTAN com a criação, a instituição do Pacto de Varsóvia, um pacto militar, um acordo militar entre os países do leste europeu. Mas isso está errado, tá? O Pacto de Varsóvia só foi criado em 1955, 6 anos depois da OTAN. O historiador brasileiro Paulo Visentini explica que o Pacto de Varsóvia foi sim uma reação, mas a incorporação da Alemanha Ocidental, agora armada, à OTAN. Isso tem a ver com os acordos feitos, sejam eles cumpridos ou não, entre União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, a respeito da divisão da Europa e até mesmo da Alemanha em zonas de influência, seja elas socialistas, seja elas capitalistas. Acordos esses antes mesmo da Segunda Guerra terminar. Reuniram-se primeiro na cidade de Alta, na Crimeia, fazia parte da União Soviética, Stalin, Roosevelt e Churchill. Várias medidas foram tomadas aí nessa conferência que aconteceu em fevereiro de 1945, como por exemplo a desmilitarização da Alemanha e a proibição de seu armamento. Para garantir a segurança das fronteiras da União Soviética, ficou estabelecido nessa conferência que os países limítrofes não deveriam ali ter governos antissoviéticos, porque foi exatamente por conta desses países que a União Soviética sofreu a invasão nazista na época. E em troca, a União Soviética aceitava entrar na guerra agora contra o Japão, lutando na Manchúria. Acontece que em uma nova conferência, agora para consolidar o que haveria sido estabelecido, discutido nessa anterior, nessa nova conferência na cidade de Potsdam, o representante dos Estados Unidos agora era outro e pensava diferente. Roosevelt havia morrido em abril e quem assumiu o cargo de presidente americano foi Harry Truman, um cara bastante rígido aí em relação à União Soviética. Inclusive na reunião ele vai fazer uma espécie de ameaça ali velada, né, informando ao Stalin que os Estados Unidos estavam com a bomba atômica e nem sabia a dimensão do estrago que isso poderia causar. 4 dias depois do fim da Conferência de Potsdam, os Estados Unidos jogaram a primeira bomba no Japão, na cidade de Hiroshima, matando 60 mil pessoas de uma só vez, sejam elas civis ou militares. Dias depois, lançaram uma outra bomba atômica, agora na cidade de Nagasaki, e aí estaria terminado de fato a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria começava. A União Soviética passava de aliada a inimiga. Eu estou sentindo uma treta! Durante a Guerra Fria, um dos lugares de maiores tensões era justamente na Alemanha, que foi dividida primeiro em 4 zonas de influência entre os países aliados e a França, e depois dividida em 2, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, de influência capitalista, e a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, de influência comunista. A cidade de Berlim ficava do lado oriental, mas ela também foi dividida em 2, tendo um muro aí de mais de 3 metros a separando. É o famoso Muro de Berlim, construído em 1961.
Só para vocês entenderem, a divisão de zonas de influência seguia uma tendência de garantir a segurança para as principais potências. Antes mesmo disso, a Rússia tinha uma preocupação especial com as fronteiras do lado ocidental, que era normalmente por onde ela era invadida. Foi o caso aí, por exemplo, da invasão do exército de Napoleão em 1812, passando ali pela região onde hoje é a Polônia. E foi o caso também da invasão nazista, do exército de Hitler, invadindo vários pontos no lado ocidental, sobretudo passando ali pela Ucrânia. Durante a Guerra Fria, territórios da Turquia e da Grécia, países que entrariam na OTAN em 1952, faziam fronteira ou com a União Soviética ou com países de orientação, de influência soviética, e passaram a ser vistos como ameaças. Muito também devido à instalação de uma base militar da OTAN em terras turcas, como consequência direta por um episódio que ficou conhecido como Crise dos Estreitos Turcos. Quer dizer, já deu para perceber então que a aproximação da OTAN em relação ao território russo sempre é motivo de preocupação. Estaríamos nós assistindo nesse momento mais um episódio da história da Guerra Fria com a aproximação da Ucrânia em relação à OTAN? A Guerra Fria terminou com a desintegração do bloco soviético e o fim do Pacto de Varsóvia em 1991. A Ucrânia e outras 14 repúblicas deixaram de fazer parte da União Soviética e se tornaram independentes. Embora Vladimir Putin possa ter sido um agente secreto da KGB soviética, ele está muito longe de ser um comunista. Muito longe. Além disso, pelo menos aí desde os anos 90, a Rússia foi totalmente reaberta ao mercado internacional. Entretanto, o nacionalismo russo, o autoritarismo e o discurso da Grande Rússia, seja da época aí do czarismo ou soviética, tem sido uma tônica dos 18 anos do governo Putin. A este estilo de governar serve muito a visão da estratégia geopolítica da época da Guerra Fria. E podemos dizer que a continuidade da OTAN e seu alargamento, mesmo no mundo pós-Guerra Fria, dá algum respaldo a Putin. Por ter sido parte durante tanto tempo do território russo, seja na época do Império, seja na época da União Soviética, parte da população ucraniana fala russo e se identifica com a nacionalidade russa. Por todas essas questões históricas e também por interesses políticos atuais, as negociações que fazem aproximar o governo ucraniano da OTAN tornam tudo isso, aos olhos de Putin, uma ameaça. Dizem que desde o fim da União Soviética, nunca essa situação foi totalmente resolvida ali na região da Ucrânia. Porém, o clima esquentou muito em 2013. Na época, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendeu as negociações de um tratado de livre comércio com a União Europeia, alegando que isso era desfavorável aos ucranianos, e pouco depois aí começou uma onda de protestos e de manifestações contra esse presidente. E essas manifestações foram chamadas de Euromaidan, que seria aí uma relação entre a zona do euro e uma praça da Ucrânia, Maidan, onde inicialmente esses protestos começaram. Meses de desgaste e os parlamentares acabaram depondo Viktor Yanukovych. E ele pediu asilo político, sabe aonde? Na Rússia. Depois da sua deposição, houve também uma outra onda de protestos, sobretudo nessa região aí leste da Ucrânia e sul também. Só que agora eram posições favoráveis ao presidente deposto, regiões onde as políticas de Yanukovych teriam tido mais sucesso. E é justamente nessa região onde vive uma população que é mais identificada com a Rússia. Isso tudo foi um prato cheio para o governo Putin apoiar grupos separatistas na província da Crimeia e logo depois declarar a independência da Crimeia e anexá-la à Federação Russa, ainda em 2014. Desde então, grupos separatistas, insurgentes e pró-Ocidente formaram milícias, onde começaram uma verdadeira guerra civil na região ali
de Donetsk e de Lugansk, a chamada Guerra Civil de Donbass, onde já morreram mais de 15 mil pessoas. Quer dizer, esse lugar aí se tornou um verdadeiro barril de pólvora, inclusive com grupos neonazistas lutando nas duas partes. A Rússia vai apoiar os separatistas e, por outro lado, a OTAN e o governo ucraniano vai apoiar, obviamente, os pró-Ocidente, ou a continuidade da integração com a Ucrânia. Foi justamente essa região que o exército russo invadiu no início dessa operação ao declarar guerra à Ucrânia. O intuito, por ora, é fazer o mesmo que fizeram lá com a região da Crimeia. Declarar independência ou autonomia da região, chamado de República Autônoma, e depois integrá-la à Federação Russa, anexá-la à Rússia. Tudo isso se aproveitando de territórios estrategicamente bem localizados e também dos seus recursos naturais. Afinal, a Ucrânia é um dos maiores países exportadores de grãos do mundo. Respaldado pela continuidade das operações militares da OTAN no mundo pós-Guerra Fria, como por exemplo lá na região da Síria, Putin age como se ele estivesse na Guerra Fria, tentando garantir a qualquer custo um espaço de segurança nas fronteiras russas, especialmente nessa região aí oeste. E ele pode parecer louco e ser realmente um cara autoritário, mas de bobo ele não tem nada. Todos os seus movimentos são friamente calculados. Ele vai explorando aí as fragilidades dos países envolvidos no conflito, ou que podem se envolver. E ele utiliza o argumento de estar defendendo os interesses da população russa fora das fronteiras para assim aumentar os territórios e as riquezas da grande Rússia. Como faziam os antigos imperadores na época em que os impérios eram feitos muito mais pela força das armas do que pela sedução do capital. Valeu e até a próxima. Se inscreva no canal. Tchau!